foi até num post de uma amiga minha. E a palavra me chamou a atenção. Já é uma palavra que eu já preguei uma vez. Mas eu falo assim que nada foge do controle de Deus. Né? E se Deus ele me deu essa palavra de tarde, é porque ele já tinha um propósito para essa noite. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, e versículo 22. Hoje, Deus vai falar aqui, vai ser purinho Deus. Não vai ser nada de mim. Porque eu não me preparei, né? Mas eu creio que Deus, ele já preparou tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente ajuda aí. Deixa eu ver. Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Vamos todo mundo ler, porque é uma palavra forte, irmãos. Achou? Lamentações o quê? 3, 22. Achou? Achamos. Todos acharam? Amém. É um livrinho meio escondidinho, né? No meio da Bíblia. Amém. Vamos ler. A palavra do Senhor fala assim, ó. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. E aí, um pouquinho para frente, tá assim, ó, no 29. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Jeremias, que escreve o livro de Lamentações, ele é conhecido como o profeta, né? Jeremias, o profeta chorão, o profeta que ele se lamenta para Deus. Ele relata a dor, ele fala do que ele passa. E se você chegar no começo lá desse capítulo, você vai ver que ele faz um desabafo muito grande da alma dele, do que ele tem vivido. Porque aqui em Lamentações é uma fase em que Jerusalém ela é corrompida e ela cai. E aí ele pede para Deus atentar às orações daquele povo corrompido. Só que quando chega no capítulo, no versículo 22, ele começa a falar da bondade de Deus. Ele começa a falar da misericórdia que o Senhor tem para nós, mesmo em meio a nossas lutas. Então, da mesma maneira que ele lamenta, que ele fala do que ele está passando, ele até expressa que Deus não escuta as orações dele, ele começa a falar das misericórdias. Então ele fala que a causa de não sermos consumidos é porque a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Independente da maneira que você está, da maneira que você chegou aqui, pode ser até mesmo dentro do teu pecado, ele nos garante que a misericórdia dele nos alcança. Não é por causa do que você tem passado, não é da maneira que você veio adorar o Senhor, não é da maneira que você está perante a Ele. Mas Ele fala que Ele tem uma misericórdia, Ele tem uma graça que todos os dias nos alcança. A esperança na adversidade, irmãos, é a fé. Só que muitos falam e relatam da fé e de fato não existe a fé. Porque ao mesmo tempo que fala, não, mas eu tenho fé em Deus.
Mas o primeiro vento que vem te derruba, te deixa lá no chão e você acha que não tem mais solução. E aí ele vem e fala que a misericórdia dele nos alcança. Aleluia, Jesus. E aí o que acontece, irmão? E o cenário que ele está ali, ele descreve a queda de Jerusalém. A nação estava destruída, o povo exilado, o sofrimento intenso que aquele povo vivia. Porque eles eram um povo que tinha sido rebelde. Então Deus tinha tirado eles das escravidão, colocado numa abundância que queria conhecer aquele povo. E aquele povo reclamando, e começou a adorar-se outros deuses, a idolatrar reis que chegavam ali, passavam pelo reino. E Deus fez o quê? Fez que eles caíssem novamente na Babilônia. E foi o que... E como pode, né? Não tinha nada preparado. E a pastora Creuza falou aqui assim: não importa o que está vivendo, não importa a maneira que está, Ele vai fazer, Ele tem o melhor. Então, irmãos, não é por causa do teu erro, não é por causa da tua prova, não é por causa que você é melhor que a irmã B, que a irmã C, não é porque você está num nível melhor do que o teu irmão. Não, é porque Ele te amou, Ele morreu numa cruz para te salvar. A misericórdia dele foi liberada muito antes de nós chegarmos aqui. Muito antes até mesmo de pensarmos em nascer. Por isso a palavra fala que as misericórdias dele nos alcança e se renova. Ela não é uma promessa que vai ficar todo dia do mesmo jeito. Não. Ele fala assim: você está de pé hoje porque eu te permiti. E eu te dou uma nova página para você escrever. Eu te dou um novo livro para você fazer dele da melhor forma, da melhor maneira. E aí, a virada desse texto começa com a profunda angústia, né? Que eu já relatei no começo do texto. Ele relata a dor que ele está sentindo. O caráter dele é imutável, porque ele se sente assim, mesmo ele sabendo quem era Deus, ele se sente o pior ser do mundo. E quantas vezes nós estamos se sentindo o pior ser do mundo? Quantas vezes estamos abatidos pelo que vem acontecendo? Mas Deus, Ele vai falar para você que Ele é bom, né? Aí ele relata: bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Só que às vezes você está tão caído, quebrado, e aí você lembra que você tem um Deus, você vai lá, você busca, você chega na casa do Pai, o Pai te dá uma nova estrutura, uma visão para você viver um extraordinário. Ele te mostra que a graça dele te alcançou mais uma vez. E aí eu falo para você nesta noite, porque ainda está longe daquele que já te garantiu a misericórdia todos os dias. Porque quando estamos longe da presença, bate aquela saudade, bate aquela vontade de estar com o Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele ainda está te incomodando e falando assim: eu quero espaço aqui dentro. Eu quero construir algo grande, extraordinário. E eu sei que você sente falta da minha presença. Mas Deus, Ele te convida nesta noite a refletir tudo o que já foi feito, da onde muitas vezes Deus já te tirou. Para te pôr de pé nesta noite. Não somente por causa de um culto, não, irmãos. Mas porque Ele já te garantiu que Ele é o melhor. Porque Ele já te garantiu que em meio ao seu cair tem o levantar de Deus. Porque eu já escutei muito que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E muitas das vezes nós caímos. E às vezes não saímos nem da igreja, mas estamos se sentindo abatidos. Estamos se sentindo com o espírito abatido. Sabe por quê, irmãos? A palavra também nos fala que o inimigo ele vem do derredor da terra.
Você acha que Ele não rodeia eu e você diariamente? Mas Ele também fala de uma propriedade sobre a tua vida, que você tem poder para pisar em cobras, serpentes e escorpiões. Só que muitas das vezes não usamos a autoridade que Deus já nos deu. Sabe por quê? Porque nós achamos que o nosso caráter não está digno para repreender nada. Mas se toda vez você usar o seu consciente e falar assim, mas Ele já liberou uma palavra para mim, Ele já me colocou de pé. Se Ele falou que eu posso, eu posso. Aleluia, Deus. É você criando força contra o mal que está te cercando. Glória a Deus. E aqui relata isso, que ao mesmo tempo que ele se deteriore como ser humano, ele consegue enxergar que tem um Deus. Ele consegue enxergar a bondade que Deus tem. Glória a Deus. E não importa quão sombrio seja o que você tem passado. Porque ele fala que a circunstância, a esperança não está na nossa própria força, mas está na compaixão de Deus. Aleluia, Jesus. Porque se for pela nossa força, nós não caminhamos. Se for pelo jeito que nós queremos andar, em algum momento nós vamos parar. Mas ele fala na palavra dele, que aquele que se prostra, que põe a boca no pó, e busca, e clama, e fala para Deus, Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sou servo inútil, eu não sirvo para nada, mas a tua bondade tem me alcançado no dia de hoje, e só por isso o Senhor está me pondo de pé. Sabe por quê, irmãos? Aqui deixa claro que não é pecado eu relatar a minha fraqueza, eu relatar aquilo que me incomoda, aquilo que me fere, aquilo que eu quero mudança. Mas Deus, ele fala na palavra dele, seja o que vocês quiserem ser, da maneira que vocês quiserem, mas lembre-se que a minha misericórdia tem te alcançado todos os dias. Porque Deus só tem o poder de mudar um caráter quando nós declaramos que Ele é único e suficiente para a nossa vida, para todos os dias da nossa vida. Aleluia, Jesus. E aí o caráter preservador da misericórdia de Deus, que as misericórdias do Senhor não são a causa, são a causa de não sermos consumidos. Qual é o significado de não sermos consumidos? Reconhece que a causa das nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, enfrentaríamos a destruição total. Mas a graça dele ainda está de pé. Aleluia. E ele te põe de pé. Glória a Deus. Ele te põe de pé. Aleluia, Jesus. E aí ele se torna, irmãos, um escudo para a nossa vida. Porque nós sabemos que Ele está atento 24 horas. Que Ele fala, que Ele sonda cada coração. Que Ele contempla cada alma. Que Ele sabe cada passo e cada pensamento seu. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes ainda estamos naquele pensamento pequeno. Aquele pensamento que nós colocamos de derrota, de desilusão. Não tem mais jeito para mim, acabou por aqui. Não, irmãos, não acabou. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a reconhecer que a graça dele tem nos alcançado. E quem somos nós para parar no meio do caminho e acharmos-nos derrotados? Eu costumo dizer que derrotado é o Satanás, porque ele caiu da graça e ele não tem mais oportunidade de voltar para o céu. Ele é um derrotado. Nós não. Nós temos a garantia de que o sangue de Jesus foi derramado, não foi em vão. Aleluia, Jesus. Mas foi para nos liberar um perdão. Que talvez, lá na frente, você vai entender esse sacrifício. A natureza infinita da graça. Porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias está garantindo para mim e para você. Você acha mesmo que o seu papel sobre a terra já acabou? Não, porque a promessa dele não tem fim.
E quando nós falamos assim, Deus não despede os seus sem uma provisão, é porque todas as manhãs a graça dele se renova. Todas as manhãs ele te dá uma nova folha. Todas as manhãs ele fala assim, hoje você vai levantar e vai matar o leão que você está caminhando. Ou você vai caminhar com ele do teu lado e vai falar, você não pode me derrotar. E outras vezes você vai falar, eu ando com o leão de Judá, que é Cristo. Então, irmãos, não tem o que te abata, não tem o que te destrua, ao menos que você dê aval para isso acontecer. E quando eu falo que eu não sei, como cada um entrou aqui, eu não sei da maneira que o teu coração está hoje, mas Deus, ele fala que insondáveis são os seus pensamentos. Imagina o seu coração. Deus, ele conhece você por dentro, por fora, o teu deitar, o teu levantar. E se ele não puder com a tua causa, quem vai poder? Mas ele nos dá garantia sobre a palavra dele, que ele pode o impossível. E às vezes a gente está com um problema que para nós é desse tamanho, mas para Deus é só questão de tempo. É só questão da gente se firmar um pouquinho, olhar para Cristo e falar com Ele, de fato e de verdade, entregar o caminho e falar, Senhor, eu não aguento mais ser escravo das minhas próprias vontades, dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados. Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu quero uma restauração de caráter. Eu quero ser, Senhor, aquele primeiro amor que eu tinha quando eu entrei na casa do Senhor e nada podia abalar aquilo que eu via do Senhor. Sabe, irmãos, no decorrer dos dias, às vezes nós esquecemos de quem Cristo é sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós começamos a caminhar. E aí quando nós chegamos, a gente está naquele amor que a gente quer fazer, a gente quer transformar as pessoas num piscar de olho. A gente quer que eles conheçam aquele que um dia me impactou. E aí passa-se o tempo e você começa a parar de sentir. Você começa a parar de ter aquele amor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixou o nosso ego falar mais alto. Eu já estou confortável onde eu estou. Mas Deus, ele fala assim, ó, volta. Põe a tua boca no pó e lembra-te de quem eu sou. Sabe por quê? A palavra também fala diversas vezes, eu sou aquele que tem poder para todas as coisas. Aquilo que na tua vida você acha que é, acabou, chega, não dá mais, estou cansada. Senhor, até quando? Deus fala assim, para de me questionar, filho, para de me perguntar, bota a tua boca no pó e profetiza sobre o teu vale. Profetiza sobre o que você quer mudança. Aleluia. Quando você olhar para esta causa com a misericórdia que eu tenho para vós, você vai entender o meu trabalhar. Aleluia. Porque a provisão e o fôlego de um recomeço, a palavra também deixa aqui, renovam-se a cada manhã. Todo recomeço não é fácil, mas se você crê que ela se renova toda manhã, essa palavra aqui, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele declara, ao mesmo tempo que ele olha para tudo que falta, ele também olha com o olhar que o Senhor tem sobre a vida dele. Ele declara isso. E nós, muitas das vezes, só sabemos olhar o problema. Deixar o problema maior do que ele é. E esquecer do tamanho de que Deus é.
Aleluia, Jesus. E é assim que nós temos caminhado muitas das vezes. Porque não temos a sabedoria que tinha Jeremias. Ele lamentava. Ele era chorão. Mas ao mesmo tempo ele reconhecia o poder de Deus. Todos os dias ele entendia que ele precisava voltar naquele amor que ele tinha por Deus. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós não voltamos. Nós não olhamos, não é olhar para o teu passado e ficar lá parado, não. Mas Deus fala para nós não esquecer de tudo que se passou. Para você lembrar de toda a provisão que foi derramada sobre a tua vida. De toda a transformação que foi feita. De todas as bênçãos que foi entregue. De todos os lugares que Deus te tirou e te livrou. Das promessas que Ele falou com a boca dele e cumpriu sobre a tua vida. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela se renova todas as manhãs. Ela garante para mim e para você algo sobrenatural. Mas nós só queremos ver Deus naquilo que nos apetece. Eu peço hoje, eu quero amanhã. Eu apresento para Deus hoje, mas Deus já tem que ter feito. Não, você precisa estar pronto. E se você não estiver pronto, Deus ele vai continuar te quebrando. Chegar ao ponto do teu fundo de poço. Você olhar e falar assim, meu Deus, eu tô aqui de novo. Você tá aí de novo. Sabe por quê? Porque enquanto você não perceber a voz do Senhor falando com você todas as manhãs e mostrando para você, eu sou o caminho. Eu sou a cura. Aleluia. Eu sou a salvação. Aleluia. Eu sou a restauração que você precisa. Eu sou o chão que você tem pisado. Eu sou a provisão que falta nos teus dias. Eu sou o alimento sobre a tua mesa. Eu sou as bênçãos sobre os teus filhos. Olha para a volta da tua casa, da tua mesa e veja quantas bênçãos eu já derramei sobre vós. Aleluia. E você ainda continua parado, olhando para a circunstância do que ainda lhe falta. Mas já mudei tanta coisa. Já mudei tantos pedidos que você me fez. E eu falei, não era do meu agrado. Mas eu estou mudando. Eu estou mudando. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você não perceber que a mão do Senhor tem cuidado, tem zelado e tem trazido para você exatamente aquilo que você precisa. Você precisa ter essa percepção. E quando eu falo de sabedoria, irmãos, nós temos que pedir com sabedoria. E quando foi falado para Saul o que Saul queria, Saul só falou assim, eu quero sabedoria. Sabe por quê? Porque quando nós temos sabedoria, você resolve com sabedoria, você proporciona com sabedoria, você alcança com sabedoria, você fala com sabedoria, você age com sabedoria, porque a sabedoria é a chave do crente. Aleluia. Mas se eu continuar falando, Senhor, derrama a tua graça, porque eu preciso de algo material. Derrama a tua graça, porque eu preciso da cura. Você precisa da cura. Mas como você tem feito para chegar até ela? É verdade, Jesus. O que você tem buscado para chegar até essa cura? Aleluia, Jesus. Porque ser curado, todos querem. Todos que se sentem doentes querem ser curado. Mas como que eu estou chegando até lá? E nessa reflexão, irmãos, entra a sabedoria. Porque aqui ele reclamou de tudo. Mas ele pensou com sabedoria. Mas se eu não tiver as misericórdias do Senhor, se Ele não me alcançar todos os dias, eu sei que nada eu sou. Então Ele declara, as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele teve sabedoria nas palavras dele. Então quando eu falo assim, é muito importante a gente saber orar. A gente saber se expressar. E quando aqui fala assim, põe a tua boca no pó. Põe a tua boca no pó. Porque aquilo que você precisa
Não vai adiantar você contar pro teu vizinho. Não vai adiantar você contar pro seu melhor amigo. Não vai adiantar você ficar em rodas de escarnecedor expondo a tua vida. Por quê? Porque ele fala, põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Por quê? Porque ele sabe que se ele buscar Deus, que se ele falar com Deus, que se ele expressar para Deus toda a lamentação que ele tinha, Deus ouviria. E o final dessa história, Deus tem misericórdia do povo de Jerusalém. Deus tira novamente aquele povo da Babilônia e põe na terra prometida. Por quê? Porque a misericórdia dele se renova. E é a causa de não ter fim. Ser dia após dia, elas não têm fim. Aleluia. Só que aquele povo precisou aprender como buscar a Deus. Aleluia. Como colocar Deus em primeiro lugar. Enquanto aquele povo idolatrou outros deuses, eles continuaram no exílio. E muitas vezes, nós pode não adorar outros deuses, mas nós adoramos reclamar do nosso problema. Nós adoramos falar da nossa vida para quem não vai acrescentar nada. E muitas das vezes, irmão, nós abrimos a boca em horas erradas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala assim, que o dom que ele dá, de longanimidade, de domínio próprio, você vai saber pensar e falar como se deve. E quando você precisar falar, vai ser para algo, para crescimento. Aleluia. Vai ser algo edificante. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque se você não tiver palavra de edificar, é melhor que se cale. Isso também está na palavra. Se não for para construir, não abra a tua boca. Mas que você seja bênção. Que você não olhe somente os defeitos. Que você somente não enxerga aquilo que falta. Mas que você possa enxergar com o teu olhar espiritual o Deus que te deu sabedoria, que formou o teu caráter, que todos os dias tem a misericórdia que não tem fim, que te alcança todas as manhãs, e que Deus é bom, como fala no 25. Bom é o Senhor para os que atendem a Ele, para a alma que o busca. Aleluia. A alma que o busca pode estar passando, irmãos. Às vezes a dor faz a gente chorar, derramar lágrima. Mas você vai entender que no meio do teu processo você tem paz. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque vem o Espírito Santo e fala, calma, filha. Eu estou no controle de tudo. Eu sei que você está aflita. Eu sei que seu coração está entristecido. Mas eu estou ainda no controle de tudo. Aleluia, Jesus. E aí quando ele fala de apagar o passado, que ele apaga o erro daquele povo, ele coloca assim, o erro de ontem não precisa definir o seu amanhã. Não precisa, irmãos. O que você cometeu lá, fica lá, no mar do esquecimento. Você vai lembrar daquilo, mas para contar um testemunho. Você vai lembrar das horas amargas para falar assim, olha, eu estava lá, mas Deus me resgatou, Deus me trouxe vida de volta, Deus me curou, Deus me libertou, Deus trouxe aquilo que eu precisava. Você vai lembrar daquilo, mas já não com dor. Você vai lembrar como uma estruturação do Senhor. Você vai olhar e vai falar, precisou, foi necessário. Porque se eu não tivesse naquele ponto, eu não tinha encontrado nunca Deus. Então é necessário a gente ter as turbulências, a gente andar no deserto, a gente passar as frustrações, para a gente entender o poder de Deus. Aleluia, Jesus. E como foi falado aqui, às vezes, passa, porque se Deus tirar da prova, vai virar as costas e não vai lembrar nem que Deus existia. Sabe por quê? Porque o ser humano às vezes é ingrato, irmãos. Com Deus principalmente. E quando às vezes, irmão, a gente está entristecido, nós temos que olhar para trás e falar assim, da onde Deus me tirou? Aleluia, Jesus. Da onde Deus me resgatou? Da onde Ele foi lá, que ninguém queria saber, ninguém queria mais, muitas das vezes nem a tua amizade. Você não servia mais para ninguém, nem mesmo às vezes para os teus próprios familiares. Mas foi Ele que estava lá.
Aleluia. Foi Ele que te deu graça. Foi Ele, com a misericórdia dele, que te tirou, Glória a Deus. que te pôs de pé, que te lavou, que te remiu, que te deu uma identidade em Cristo Jesus, que te formou a imagem e semelhança dele. Foi Ele. E você ainda esquece da misericórdia que alcança você todos os dias? E a base firme, a fidelidade divina. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia não depende da nossa fidelidade. Muitas vezes falha, mas a fidelidade de Deus, ela é absoluta. Ela não muda, ela não varia, ela não se transforma. Deus, ele é fiel em todo o tempo. Aleluia. Mas nós temos a nossa essência falha. Mas ele deixa aqui, ó. Eu te alcanço. Todos os dias. Eu te alcanço com as minhas promessas. Aleluia. Eu te alcanço com o amor incondicional que eu tenho pela tua alma. Aleluia, Jesus. E quando você se sentir abatido, lembra que Ele te amou de uma tal maneira que Ele te escolheu, Ele te trouxe, Ele te mostrou, Ele te tirou de um vale. E se você ainda está no vale, Aleluia, eu falo assim, eu costumo falar, você está na prova, seja grato pela prova. Porque Deus, Ele escolhe os melhores guerreiros para vencer as melhores batalhas. Ele não vai te dar um peso maior do que você pode carregar. Ele não vai te dar uma cruz maior do que você possa carregar. Mas Ele vai fazer exatamente no teu molde. Para que você possa andar, caminhar. E você possa chegar lá e falar assim, essa é a minha cruz. Eu carreguei, mas eu venci. Como ele sabia tudo o que ele ia passar. Mas ele plantou ali. Ele sabia. Ele chegou a pedir para Deus, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que depois daquilo ali, ele ia ser mais do que vencedor. Ia viver até nos dias de hoje. Porque vive dentro de mim, dentro de você. E nós podemos sentir as maravilhas. Nós podemos sentir a misericórdia nos alcançando todos os dias. Porque só o fato de nós levantar, respirar, nós sabemos que Ele está conosco. Porque quantos dormem nem acordam? Quantos entram num leito de hospital e não saem mais? E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Tem um testemunho já bem antigo. Isso daí faz anos. A avó do meu ex-marido, ela era budista. E aí deu um câncer na perna dela. E eu, irmãos, eu não estava firme na igreja não. Mas eu crio em Deus. Eu crio no poder de Deus. E aí saiu essa ferida. E ficou enorme. E ela teve que fazer uma cirurgia para tentar tirar. Foi feito um enxerto naquela perna. E esse enxerto, irmãos, apodreceu. Cheirava podre. Era muito ruim. E eu trabalhava na cozinha piloto na época. E ela morava ali na Santa Cecília, na rua do Panceirinho. E eu saía na minha hora de almoço, ia lá fazer curativo nela. E um dia Deus falou assim para mim, leva o óleo ungido. E eu peguei aquele óleo e fui. Cheguei lá e falei assim, dona Nícia, a senhora crê em Deus? Ela falou assim, lógico que eu creio, filha. Falei, porque a senhora é budista, então eu tenho que te fazer essa pergunta. Ela falou, eu creio em Deus, filha. Falei, eu posso fazer um ato profético aqui? Eu posso pôr água aqui para fazer o teu curativo e lavar com óleo ungido? Ela falou, pode, filha. O médico falou que eu vou ter que fazer a cirurgia de novo, remover toda essa pele aí e pôr outro enxerto para ver se dá certo. Falei, não, mas eu creio em Deus. Aleluia. Falei, eu creio em Deus. E eu creio que a senhora também crê. E ali, irmão, foi coisa de 7 dias, indo todo dia, na hora do meu almoço, fazer o curativo, eu lavava e passava óleo ungido. E pedia para Deus, fazia minha oração ali com ela. E ela voltou no médico para marcar a cirurgia. Quando ela chegou lá, que o médico viu que estava tudo sequinho, ele falou assim, ô dona Nícia, o que aconteceu aí nessa perna? Sarou?
Não vai precisar fazer mais enxerto. A senhora veio para marcar cirurgia. Aleluia, Jesus. Irmãos, não é por causa da Fernanda, porque a Fernanda era cheia de falha. A Fernanda nem na igreja não estava. Mas eu criei em Deus. Eu criei no poder de Deus. E eu vi o milagre operar. E ali, irmãos, foi coisa de mais uns 6 meses. Ela sempre pediu oração. Virou uma rotina. Às vezes eu ia lá visitar, ela falava assim, faz uma oração para mim hoje. Faço, dona Alice. E ali eu orava por ela. Durante 6 meses. E Deus levou ela. Não foi da perna, mas foi de um infarto. Mas eu creio, irmãos, que Deus alcançou aquela alma. Aleluia. Então quando eu falo assim, que nós não somos dignos, irmãos. Nós não somos dignos. Mas a misericórdia dele, quando nós clamamos e botamos a nossa boca no pó, como diz a palavra, a misericórdia dele alcança. A misericórdia dele não tem fim. Aleluia. Nem para mim, nem para a tua vida. Ela é constante. Amém? Eu gostaria de que você ficasse de pé e que nesse momento você pudesse refletir sobre esse hino. Glória a Deus. E que você possa refletir sobre a palavra desse hino. Que você possa se posicionar nessa noite. Não como um profeta chorão que lamenta, 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 só lamenta. Mas que você possa lembrar que a misericórdia dele está te alcançando hoje. Porque eu creio que daqui você vai sair diferente. Eu creio que daqui você está saindo coberto pela graça e a misericórdia do Pai. E quando lhe faltar a força, a vontade, Deus ele vai aí no teu coração e vai falar, filha, lembra daquela palavra que foi pregada? Que a minha graça e a minha misericórdia te alcançam? Eu ainda estou aqui. Seja sensível para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fecha seus olhos, canta com a tua alma. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e como somos falhos, impuros lábios. Quantas vezes falamos para Deus que não vamos conseguir? Mas Deus, ele está aqui nessa noite. Ele quer operar em você nesta noite um milagre da presença, um milagre da renovação de espírito, da alma. Sabe, ele está batendo aí na porta do teu coração nesta noite falando, eu estou aqui, filho. Ele quer te lavar, te remir, te dar uma identidade nesta noite, te fortalecer. Amém. Me purificar. Eis-me aqui. Diga para Deus nessa noite que você está disponível para Ele, que Ele está aqui nesta noite para alcançar a tua alma, o teu espírito. Fala para Ele que você quer servir Ele como no primeiro amor. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua mão. Você foi único e exclusivo para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te fez para ser verdadeiro adorador. Deixa que Ele te toque nessa noite. Por essas
Ele te chama como filho nesta noite. Eis-me aqui, sacerdócio real. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Glória a Deus, você é escolhido de Deus nessa noite. Eis-me aqui, sacerdócio real. Exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa, santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Que você possa estar disponível nessa noite, não só hoje, mas todas as vezes que você precisar do Pai. Ele fala para ti nessa noite: eu estou aqui. Ele está aqui para te ouvir, ele está aqui para te acalmar e falar para você nessa noite: estou te levantando para uma boa obra, porque a palavra eu já liberei sobre o teu coração. Eu já liberei uma palavra para ti. Basta somente você crer na palavra que eu tenho para ti. Somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Somente pra tua glória. Agora toda tua e de mais ninguém. Somente pra tua glória. Tudo, tudo, tudo. Essa glória do Senhor. Se você está no tempo ainda, Deus fala assim: vai chegar um tempo de vitória, para que você possa glorificar o meu nome através de tudo que você passou. Glória a Deus, aleluia. Nossa, se soubesse o calor que eu tô aqui, eu tô até suando. Mas Deus manda falar para você, irmã: levanta-te, põe a tua casa de pé. E quando eu falo a tua casa, é o teu templo, é a tua vida espiritual. Você tem se sentido abatida. Deus me mostra uma tristeza muito grande. E muitas das vezes você fala assim: eu vou desistir. E Deus fala assim: cuida do que é meu, que eu cuidarei dos teus. Não deixa te abater, porque ainda quero te usar muito. E vai ser através, irmão, da tua palavra, porque Deus fala assim: abra a tua boca e eu as encherei. E quando Deus ele fala para ti, mulher, levanta-te e te põe de pé, é porque assim, quando nós se levantamos para fazer algo para Deus, o inferno se levanta também. Mas Deus fala assim: continua a marchar, não deixa, não olha para a direita nem para a esquerda, nem mesmo para palavras que são lançadas, porque Deus fala assim: eu tenho o melhor para ti, para tua casa. Amém? Fê, Deus fala assim para você nessa noite: sabe essa tristeza que muitas das vezes te assola? Sabe essa tristeza que muitas das vezes faz você derramar lágrimas, faz você refletir da saudade que você sente do Pai? Deus manda falar para você nessa noite: eu estou aqui, filha. Eu estou de braços abertos. Ainda que as tuas forças sejam poucas, Deus fala assim: eu continuo cuidando e zelando por você. Deus fala assim: é um passo de fé, é um passo de cada vez, mas não desistas de mim. Deus manda você não desistir dele nessa noite. E todas as vezes que a fraqueza vir, espiritual, Deus fala assim: lembra da misericórdia que eu já te liberei. Lembra da palavra que eu já te liberei. Porque Deus fala assim: eu tenho o melhor. Eu tenho o alto e o suficiente. Mas nós temos que querer e deixar Ele trabalhar. Amém? Deus fala que está visitando a tua casa e o teu lar. E Ele fala assim, ó, para ti: não se preocupe. Não se preocupe, porque o melhor eu ainda vou fazer. E você vai contemplar com os teus olhos. Amém? Irmãos, até aqui eu já passei demais do horário. Não me mata, pastora, por favor. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus,
que eu falo que é muito bom falar de Deus, irmãos. Glória E eu posso falar que eu senti a presença de Deus assim, tremendamente. Porque não foi nada preparado, foi tudo o que Deus pediu para mim fazer. E aqui eu entrego e agradeço. Amém? Deus abençoe a todos.